Caros amigos e amigas, boa noite para todos. Nem preciso dizer da minha alegria em voltar ao Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, a convite do meu amigo Ricardo Mizrahi. É uma alegria muito grande sempre comparecer a essa casa, porque todos nós sabemos da seriedade desse grupo e do trabalho que é prestado aqui nessa casa aos necessitados, a todos os corações que comparecem aqui nesse ambiente. O Ricardo, por ser meu amigo, me deu uma tarefa difícil essa noite. Falar sobre esse primeiro capítulo da obra que está sendo homenageada, que é o livro A Gênese. A quinta obra que conclui e compõe o edifício da codificação kardeciana. E esse primeiro capítulo pede de todos nós um pouco de reflexão especial. Eu digo especial porque nós vivemos tempos tormentosos. As pessoas desaprenderam a dialogar. E cada vez nós somos estimulados a assumir posturas e posições fundamentalistas. De modo que nunca antes na história da humanidade foi tão válido aquele ditado: as ideias podem se chocar, os seres humanos nunca. Acontece que hoje o que está na moda é as pessoas se chocarem, mesmo que elas não tenham ideias. O primeiro capítulo do livro A Gênese é uma cachoeira, é uma profusão de ideias. E o codificador Allan Kardec, nós já o sabemos, é extremamente hábil na articulação das ideias. Então eu vou precisar pedir a todos um pouquinho de atenção. Nós vamos tentar evitar os labirintos da filosofia. A filosofia é a musculação do raciocínio. Mas às vezes ela se perde em alguns labirintos. Há até uma piada engraçada que diz assim: se você disser para um filósofo que está preso nesse labirinto, eu não entendi, ele vai te perguntar: o que você quer dizer com eu? O que significa não? E o que você está querendo dizer com entendi? Então, as coisas ficam tão abstratas e tão complicadas que elas saem da vida comum das pessoas. E aí as ideias deixam de ter uma função. E esse é um ponto que nós gostaríamos de destacar. Nós não viemos hoje aqui, já que o tema é epistemologia espírita, caráter da revelação espírita, nós não viemos hoje aqui mergulhar todos aqui num labirinto de raciocínios que não tem utilidade prática na nossa vida. Porque aqueles que já têm um pouco mais de maturidade sabem que a religiosidade verdadeira precisa produzir frutos. Frutos. A verdadeira espiritualidade e a verdadeira religiosidade precisa se manifestar na nossa vida, na qualidade das nossas relações e na qualidade da nossa conduta. Isso não significa que nós devamos alimentar a expectativa de perfeição, nem de angelitude. Basta-nos buscar a humanidade. Já é suficiente não sermos desumanos. O Espiritismo não nos pede atestado de angelitude, mas de humanidade. Nesse sentido,
A doutrina espírita é verdadeira, é saborosa quando ela pode ser experimentada na nossa vida. Então, esse é um ponto que eu gostaria de frisar para que a gente comece a falar tentando da maneira mais simples. Epistemologia é um ramo da filosofia. A epistemologia faz as seguintes perguntas: o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? O que é conhecer? Quem pode conhecer? Há limites para o conhecimento? Existe uma realidade para ser conhecida? Então, essas são as grandes questões da epistemologia. Nós vamos passear, não entrando na questão filosófica da epistemologia, mas fixando mais no primeiro capítulo do livro A Gênese, que é o caráter da revelação espírita. Mas antes a gente precisava dizer isso. É quase um consenso na epistemologia, pelo menos na epistemologia tradicional, apesar das elaborações que aperfeiçoaram, de que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, ou uma opinião verdadeira e justificada. O que significa isso? Por que uma crença? Porque só é conhecimento se você tem consciência que conhece. Então aqui não vale loteria. Você vai fazer a prova, marca a letra C, acertou. A pessoa pergunta: por que acertou? Não sei, chutei, né? Aí não é conhecimento. Então tem que ser uma crença. Você tem que estar consciente de que conhece aquilo. Verdadeiro porque tem que ter uma correspondência com os fatos. Olha só. Conhecimento tem uma parte objetiva. Tem que ter uma correspondência com os fatos. Então, se eu disser agora para todo mundo aqui, hoje é sexta-feira 13, todo mundo vai dizer, é falso. Então, essa é a parte objetiva do conhecimento. Isso é muito importante para o que o Kardec vai dizer. Então, esse é o mínimo. Os filósofos estão discutindo há 200 mil anos o que é verdade. Mas uma coisa eles concordam. A verdade é, no mínimo, uma correspondência com os fatos. Isso é o mínimo que é a verdade, ok? Isso é importante para a gente. Muito importante. Porque há alguns filósofos, sobretudo em correntes mais sofisticadas do materialismo, que dizem assim: não existe realidade. Tudo é uma criação. E hoje há uma espécie de espiritualismo que tenta pregar isso também. Não existe realidade, você cria a realidade. Não, você não cria a realidade. Deixa eu dizer uma coisa. Os foguetes sobem e saem de órbita. Isso não é subjetivo. Alguém tem que calcular. Inclusive, no final da reunião, o Ricardo está com um pacote turístico para 2020. Uma grande empresa está promovendo uma viagem ao espaço. Um preço módico de 30 milhões de dólares. Você vai ficar uma semana no espaço. Por dia, você dará 17 voltas em torno da Terra. Por dia. Isso significa que você vai ver 17 vezes o nascer do Sol e 17 vezes o pôr do Sol. Então entenda uma coisa. Aqui não importa o que você acredita, o que você pensa. Cálculo é cálculo. Para essa navezinha dar 17 voltas, está aqui o montondão que não me deixa mentir, que é o nosso piloto, tem que ter cálculo. Então não adianta você falar assim: eu não acredito nisso. Porque o foguete vai subir e vai girar. E se tiver um erro, ele explode antes de sair de órbita.
Deu para entender isso? Então, quando alguém te disser que tudo é relativo, não é bem assim, não. Não é bem assim. As plantas têm a época de cultivo, de germinar, tem a época de colher. Esse é um primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar. A natureza, que é obra de Deus, apresenta regularidade. Regularidade. O que significa isso? Uma coisa que acontece com regularidade, ela pode ser prevista. Então, quando você vai fazer um eletroencefalograma, ou um eletrocardiograma, há uma regularidade nas batidas do coração. Por isso que você faz o exame. Porque as batidas do seu coração vão ser comparadas com um padrão de regularidade. Até aqui todo mundo me acompanha? Bom. Portanto, conhecimento é uma opinião, uma afirmativa que eu tenho, que eu acredito, mas que tem que ser verdadeiro. Mas não basta que seja verdadeiro. Opa. Precisa ser justificada. Para que uma afirmação, uma crença, seja conhecimento, eu preciso justificar. Claro que eu não vou entrar aqui nas complicações de graus de justificação, mas tem que haver uma justificação. Né? Então não vale aquela assim, é assim, porque é. Fica parecendo o Alto da Compadecida, né? Eu não só sei que é assim, não sei, só sei que foi assim. Aí não é conhecimento. Então, isso é o básico, e aí eu já vou sair de epistemologia para entrar no primeiro capítulo do livro A Gênese, que é o que nos interessa. Olha só, há um conjunto de crenças que nós temos, todos nós aqui, que não são verdadeiras, portanto não são conhecimento. Todos nós as temos. Crenças que não são verdadeiras. Por exemplo, eu chego em Poços de Caldas e a minha bisavó diz assim: se tomar banho, não pode sair. Eu falo, vó, então eu estou perdido. Mas não pode, porque vira a boca. E ela tem certeza. Então não basta a certeza. Todos temos um conjunto de crenças que não correspondem aos fatos, portanto não são verdadeiras. Mas nós também temos um conjunto de crenças que são verdadeiras, mas nós não somos capazes de justificar e nem de explicar. Também não é conhecimento. Aí é uma intuição, é um feeling, é um sentimento. Então aqui encerra a epistemologia. Agora, o que o Kardec vai dizer? O que o Kardec vai dizer no primeiro capítulo do livro A Gênese? Ele vai dizer algumas coisas que respondem a alguns problemas bastante comuns. Por exemplo, as pessoas perguntam assim: mas o Kardec não fala da universalidade do ensino dos espíritos? Então, como que eu vou dar credibilidade à obra de Chico Xavier se ele era um médium só? Problema. A revelação espírita, o espiritismo progride ou ele parou? O que é progredir? Vocês estão gostando das perguntas? Tá, as perguntas estão pimentadas, né? Então, se eu disser assim, o espiritismo daqui 20 anos vai sofrer um progresso, o que eu estou querendo dizer com isso?
Então eu vou precisar de vários médiuns confirmando o ensinamento para que ele seja um elemento verdadeiro da revelação espírita? É questão. Eu escolhi essas questões práticas para que a nossa reflexão da noite tenha um sentido prático na nossa compreensão do Espiritismo. Um sentido prático. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando o codificador, Denizar, que o nome dele é Denizar, é o primeiro nome, Denizar, chegou a uma sessão de mesa girante, chegou a uma sessão de mesa girante, ele estava diante de um fenômeno. As mesas giravam. E isso era festa em Paris. Então você imagine aqueles cavalheiros mesmo, com as carruagens, as damas com os vestidos rodados, entrando numa sala, e a diversão era ver aquelas mesas girarem. Olha que interessante. Só que ninguém passava da diversão. Mesa girava, o fenômeno se produzia e ninguém avançava para além daquele fenômeno. Então o professor Rivai, que era um homem ligado à investigação, ao conhecimento, pensou: qual a causa desse fenômeno? Era um fenômeno, não dava para negar. Então as pessoas começaram a observar: será que tem alguma linha? Será que tem alguma... Viram que a mesa estava girando mesmo. E o problema se complicou um pouquinho. Porque até aí, mesa girar, não tem problema. Com o efeito elétrico, magnético, você consegue fazer muita coisa. O problema é que colocaram um alfabeto no chão e essa mesa começou a responder perguntas. Aí não. Aí já mudou. Porque mesa, falar, já não dá. Só que a plateia perguntava para a mesa assim: eu vou vender um cavalo por 50 francos. O preço está bom? E a mesa girava e sim, não. E aquilo era uma festa. Todo mundo falando alto, tomando vinho. Uma festa. Até que o professor Rivaio fez a pergunta certa. Mesa, o que é você? Então, nós temos pela primeira vez um diálogo de um ser humano com uma mesa. Fora de um ambiente de hospital psiquiátrico. Porque no hospital psiquiátrico é normal, conversa com tudo, né? É bem normal isso. Quando suspende o medicamento de alguns de nós, você conversa até com um vento, né? Mas ali não, ali era alguém, mesa, quem é você? E a mesa respondeu: eu sou um espírito. Percebe?
Isso é um fato importante, porque não foi o professor Rivaio que entrou... Está um pouquinho... Está distorcendo, deixa eu baixar assim. Não foi o professor Rivaio que entrou numa sala e disse assim: essa mesa, eu acho que essa mesa é espírito. Não foi assim. Foi a mesa que disse que é um espírito. Ele falou: espírito, mas... Olha a pergunta. Você é diferente de mim? Perceberam? Porque nós temos um corpo. A mesa, girando e respondendo a pergunta, ela falou: não. Eu sou igualzinho a você. Só tem uma diferença. Qual que é a diferença? Eu já perdi o corpo. Você ainda não. Dá medo, né? Não dá? Você fala: ai, será que eu vou virar a mesa? Será que eu vou virar a mesa? Esse é meu destino? Eu sou como você. Mas ele pergunta para a mesa: então você já esteve aqui? Já! Eu fui fulano. O jogador para e fala assim: peraí, deixa eu tentar entender o que você está querendo me dizer. Você foi uma pessoa com certidão de nascimento, viveu, tinha corpo, tinha casa, casou, teve filho, trabalhou, aí você morreu. Seu corpo foi enterrado. Mas você sobreviveu. Isso aí. E como é que você consegue usar uma mesa para se comunicar? Aí nós vamos ter que conversar mais. Tem que conversar mais. E aí começou a conversar mais. Esse conversar mais gerou 1019 questões. Depois, né? Primeiro 500, que foi a primeira edição, depois 1019. Então, essa historinha que eu acabei de contar, de uma forma engraçada, é o que Kardec chama de ciência espírita, ou parte experimental do espiritismo. Percebe? Parte experimental. Porque o experimento é um contato com o fato. Com o fato. O fato ocorre. E quer você acredite, quer você não acredite, quer você goste, quer você não goste, quer você fique feliz, quer você fique irritado, o fato ocorre. Então, com base nesse elemento experimental, teve início um processo de investigação. Agora, não basta você fazer experimento. Não basta. Porque você pode ficar observando o fato e repetindo o experimento o resto da sua vida e não chegar a conclusão nenhuma. Então é preciso fazer um raciocínio, é preciso construir uma ideia, é preciso construir uma teoria. A partir daquilo, a partir do momento que você interpreta o fato, você é capaz de repeti-lo e controlá-lo. Repeti-lo e controlá-lo. Queria só... Está muito complicado. Vai piorar um pouquinho. Só deixa eu só... É porque essa parte, né? Cadê um tema assim mais difícil mesmo, né? Mas a gente vai chegar numa parte melhor.
Por exemplo, nós temos partes muito abstratas da física, mas toda a física, olha o que eu estou dizendo. A física tem um mecanismo hoje de controle de teoria, que são as leis da termodinâmica, as leis que regem calor. As leis da termodinâmica são 100% experimentais e elas vieram do trem de ferro, da máquina a vapor. Então, construiu máquina a vapor, observou qual o ciclo do calor, como é que funciona o calor e estabeleceu essas leis. Hoje, se você formula uma teoria cosmogônica para explicar a origem do universo e essa teoria contraria uma lei da termodinâmica, você está frito. Está errado. Não pode contrariar. E a termodinâmica é toda experimental. Então aqui eu queria já trazer um primeiro ponto. A revelação espírita também possui uma base que é experimental. Então não adianta o indivíduo chegar aqui e falar, não, agora eu vou trazer para vocês uma inovação na doutrina espírita. Não existe espírito. O que a gente faz? Dá o telefone do nosso psiquiatra para ele. É simples. Enlouqueceu. Enlouqueceu. Percebe? Porque há elementos que são experimentais. Aí todo mundo fala assim, Haroldo, mas você está exagerando. Então eu vou dizer um fato, ele está na Revista Espírita, mas está também... Não, está na Revista Espírita. Allan Kardec, depois ele muda, né? Muda o nome para Allan Kardec. Ele tinha vários médiuns, que são as pessoas com a faculdade de entrar em contato com os espíritos. E aí um dia ele foi a um espetáculo teatral com um médium. Para quê? Para investigar influência dos espíritos nas nossas vidas. Ele estava escrevendo o livro dos médios, quer dizer, já tinha o livro dos espíritos. Ele não era. Já estava construído. E ele estava lá investigando. Então ele sentou, o médium sentou aqui, ele sentou aqui, foram assistir o espetáculo. E ele foi lá com o médium. Se você encontrar algum espírito aí, estiver vendo, me fala porque eu quero estudar a influência. Aí chegou. Mas também ele tinha uma assistência, né, gente? Vamos combinar, né? Tinha uma assessoria. Aí chegou um espírito muito brincalhão e falou assim, ó, tem um espírito aqui na sua frente. E ele está te dizendo que veio aqui a pedido para te ajudar no experimento de influência dos espíritos na nossa vida. O Kardec falou, que maravilha. Como é que vai ser isso? Ele está pedindo para você olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima, conversando, assistindo o espetáculo, atenta. O Kardec, né? Aqueles teatros franceses, né? E tem aquela parte mais cara, né? São duas senhoras bem elegantes, prestando atenção. O Espírito falou assim, eu vou tirar as duas do teatro. Não é possível. Vou tirar as duas. Começa a observar. De repente, uma delas cochichou no ouvido da outra. Saíram do teatro. Kardec. Não é possível, doutor. Falou assim, ele não vai voltar aqui, que agora eu quero conversar com ele. Não, ele falou que não vai voltar aqui não. Tá dando um tchau para você, que só queria te mostrar isso. Só isso que ele te mostrar. Pelo pensamento. Percebe? Então aí ele vai formular a compreensão de que como que nós que somos espíritos, mas temos um corpo, entramos em contato com um espírito que não tem corpo? Pelo pensamento.
Então você está bem, você acorda bem, está feliz. Aí vem o Espírito assim, vou acabar com essa alegria. Chega perto de você e fala assim, esqueceu que está devendo? Você estava tão feliz, acordou, sol bonito, estava pensando coisas boas, né? Ele vem, ele só fala assim, cheque especial. Aí seu semblante, vai embora, seu semblante já, nossa, cheque especial. Eu acho que esse dia não está tão, entendeu? Pensamento. 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 Porque nós fomos criados numa mitologia de que vai entrar um ser com rabinho, com um garfo, chifre. Não. Vai entrar um espírito elegante na sua casa, bem vestido. E vai falar assim, hoje eu vou pôr esses dois cunhados para brigar. Fala uma frase e a briga está garantida para o resto do dia. Percebe? Hoje eu subi a rua, tinha um pare. Eu ia virar. Aí eu vi que a pessoa ia atravessar. Aí eu falei, né? Feliz, né? Estava feliz de manhã. Aí ele atravessou, veio e falou assim, tem que dar a seta, né? Mas aí eu tinha preparado esse estudo. Aí eu falei assim, me desculpe, você tem razão. Aí ele ficou desconcertado. Porque aí deve ter ele e o Espírito. Eu falei, e agora, o que a gente fala? O que a gente fala para estragar o dia desse sujeito? É sério? Então, há uma parte que é experimental. Isso é importante. Há uma parte que é experimental. Então, um dos pontos que Kardec vai trabalhar no primeiro capítulo do livro A Gênese é a doutrina é progressiva, mas entenda, progredir não significa anular. Se alguém chegar para você e falar agora, chegar para o Montandon, que é o nosso piloto, e falar assim, agora nós temos um progresso na aviação, não precisa mais de combustível. Ele vai falar assim, tá bom. Tá bom. Porque as pessoas confundem. Elas acham que progresso é desfazer para trazer algo totalmente novo. Isso não é progresso. Isso é delírio. Isso é delírio. Delírio. Porque o progresso é quando você encontra é quando você aperfeiçoa quantitativamente e qualitativamente a explicação que você tem do fenômeno. É isso. Vou dar um exemplo. Com as leis de Newton e o sistema de Kepler, você calcula com bastante precisão a órbita dos planetas. Tirando um inconveniente planeta que enlouqueceu Newton, que é Mercúrio. Porque Mercúrio tinha uma órbita que não cabia no cálculo dele. Então, entenderam? O cálculo estava quase lá. Aí veio Einstein e criou a teoria da relatividade e, bingo, o cálculo foi preciso, inclusive, da rota de Mercúrio.
da órbita de Mercúrio. Mas o que diz a relatividade? Em baixas velocidades, não seja tolo. Newton vale 100%. Então, eu gostaria de dizer isso, porque hoje nós estamos num ambiente de ricas literaturas que querem progredir o espiritismo negando fatos que são experimentais. Experimentais. Essa parte experimental não tem jeito. Não tem jeito. Nós podemos aprimorar o nosso olhar, aprofundar, avançar. Mas esses elementos experimentais vão permanecer. Esse é o primeiro, isso é uma coisa básica que ele vai deixar no primeiro capítulo. Segundo, se você perguntasse assim, vamos resumir o Espiritismo em 1 minuto. Formulação básica. Deus, Espírito, matéria. O resto é comentário. Percebeu? Quer dizer, quais os elementos básicos da formulação espírita? É de que existe Deus, existe Espírito e existe matéria. Deus não é Espírito nem matéria. Espírito não é Deus e não é matéria. Matéria não é Espírito e não é Deus. São 3 elementos. Kardec chega a escrever assim, se o Espírito e a matéria promanam de uma única fonte, não sabemos. Eu não vou entrar nisso aqui. Mas eles são diferentes. Então aqui nós temos um elemento fundamental. Deus é o primeiro elemento do caráter da revelação espírita. Deus. E como Kardec era uma pessoa dada à linguística, à linguagem, chegou a escrever gramática de francês, Kardec tem um cuidado muito grande com as palavras. Por quê? Palavra é uma constelação de experiência. Palavra é um conjunto de experiências individuais e sociais compartilhadas. Por isso não adianta só o dicionário. Eu vou dar 2 exemplos. Eu trabalhava no Fórum Lafayette e tinha uma moça que se chamava Thaís. E o apelido dela era Tatá. Chegou uma pessoa no balcão. Bom dia. Bom dia. Tá. Aí a senhora respondeu, tá? Tá. Agora, pega um francês e um alemão e dá essa aula de português para ele. Hã? Imagina um alemão. Então vamos lá. Aprender a comunicar agora. Tá. Não é tá. É tá. Não é? Aí falou, tá, né? Tá. É uma música, né? Tá. Não é? Ou então na roça, lembra? Minha tia plantava café, então tinha assim, popó. Dá essa aula para um chinês. Então, qual que é o cuidado de Kardec? Revelação. Então ele diz assim, revelação. Eu não sei o que você pensa que é revelação. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, cada um vai ter uma opinião sobre o que é revelação. Mas aí ele é cuidadoso. Ele fala assim, olha,
Eu vou dar um sentido de revelação e nós vamos trabalhar com esse sentido. Porque língua é acordo. Língua é acordo. É um acordo. É um acordo. Não é? Eu queria que vocês fossem para a Alemanha e dessem uma aula sobre o why. Why. O que é o why? Why? Eu não sei, né? Why? Entende? É um acordo. Então Kardec põe o primeiro acordo. Revelar é tirar o véu. Esse é o sentido etimológico. Isso explica alguma coisa? Nada. Etimologia não explica nada. Porque as palavras são vivas e elas vão mudando de significado ao longo do tempo. Não é? Não é? Então, por exemplo, se eu chego para minha bisavó e digo assim, ela fala assim, vocês vão? Vocês vão? Eu digo, não, eu vou ficar com ela. Todo mundo já pensou maldade aí. Ficar, entende? Então, na linguagem de hoje dos jovens, eu tenho que dizer, não, eu vou permanecer aqui com ela. Posso falar, vou ficar? Para minha avó, não. Ficar é permanecer, é ficar. Então não adianta etimologia. Então Kardec diz assim, tira a etimologia. O que é revelar? Revelar é entrar em contato com um conhecimento que antes você não tinha. O último diálogo que eu tive com meu avô, ele já estava bem doentinho. Aí ele me perguntou assim, você acredita mesmo que o homem foi à lua? Aí eu olhei e falei assim, vô, eu tenho minhas dúvidas, eu sabia. Eu não ia contrariar, né? Perceberam? Porque quando o ser humano saiu da órbita terrestre, ele passou a ver coisas que alguém há 2000 anos atrás sequer cogitava que existiam. Não é? Há até um ditado na tecnologia que diz assim, quando você entra em contato com a tecnologia muito avançada, parece mágica. Parece mágica. Então, revelar significa... Nesse sentido, Kardec vai trabalhar. E existe um caráter geral da revelação. O caráter geral da revelação é todos os dias, na odontologia, na medicina, no direito, na aviação, na venda de cachorro-quente, nós estamos descobrindo coisas novas que não sabíamos. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que a Lua foi criada no dia que você descobriu que existe a Lua? Pensa sobre isso. Não. Tudo que nós sabemos hoje sobre o universo já estava lá antes que nós soubéssemos. Então a vida é um constante processo de revelação. Há sempre uma parte obscura. Só que aqui, Kardec vai nos levar a um raciocínio mais radical ainda. Porque em um paradigma em que não tem Deus,
eu posso tentar diminuir isso. Mas aqui não, nós sabemos que Deus é um dos elementos do universo. Então, Deus está sempre se revelando. Está sempre se revelando. E Stephen Hawking morreu sem ver um buraco negro. Teorizou, mas ele não viu. Vai ver agora, né? Agora vai ver. Esse Jack não está vendo, né? Ah, mundo espiritual vão levar. Agora olha aí, filho. Nossa, é assim? Então Kardec vai escrever algo no capítulo A Gênesis, o capítulo sobre Deus. Porque o livro A Gênesis é um livro sobre Deus. É um livro sobre Deus. E ele vai dizer assim: toda vez que você tiver dúvida se uma teologia, se uma filosofia, se uma ideia, se um pensamento é verdadeiro, você precisa comparar essa filosofia, esse pensamento, essa ideia com os atributos da divindade. Questão 3 do Livro dos Espíritos. Gente, está muito complicado, é culpa do Ricardo. Questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Aí os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim. É lindo isso, né? Porque está valorizando o nosso conhecimento. Do vosso ponto de vista, sim. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. O que a gente aprendeu aqui nessa questão? Nós precisamos aprender a dar uma resposta. Não sei. O ser humano tem dificuldade de dizer isso. Fulano, o que você acha do... Não sei. Não sei. As quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Outro equívoco. Nós encarnados temos uma fé cega na linguagem. A gente acha que a palavra é capaz de dizer tudo. Não é. Não é. Não é. Me lembro da aula de eletromagnetismo, perguntei para o professor assim: professor, o que é uma onda eletromagnética? Ele falou assim: é mais fácil definir um anjo do que uma onda eletromagnética. Eu falei: por quê? O anjo. Porque o anjo é para um par de asas. Está valendo, onda eletromagnética. Está além da nossa percepção. A gente só tem contato com os efeitos. Só que nós temos uma crença em palavras. Então isso aqui é um cuidado. Tem muita gente querendo trazer pseudo-progresso trocando palavra. Trocando palavra. Trocar palavra não é progredir. Não, eu não quero chamar de fluido. Quero chamar de campo. Explica isso para um chinês. Como é que é fluido em chinês? Não sei. Então você está trocando etiqueta. Você não está avançando na compreensão só porque mudou nome. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Supremo. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude
e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então vamos lá. Deus é soberanamente justo e bom. Então aqui caiu o inferno. O inferno foi para o inferno. Por quê? É o seguinte, eu fiz maldade durante 60 anos. Aí chego perante Deus, o Supremo Juiz. Ele fala, vou te dar uma pena. Pena eterna. Depois de 1 milhão de anos queimando no fogo do inferno, você fica uma pessoa melhor. Acredite. Você melhora. Aí a pena se torna injusta. Agora imagina que a mãe com o marido, os filhos, todo mundo chegando lá. E aí o porteiro diz assim, a senhora vai, os filhos vão para o inferno. Percebeu? Então Kardec vai afirmar no livro A Gênese o seguinte, os atributos de Deus são um critério de validação da veracidade de uma ideia ou teoria. Então ele diz assim, quando uma ideia entra em choque com um dos atributos de Deus, ela é falsa. Se ela não entra em choque, ela tem chance de ser verdadeira. Não desanimou, né? Não é verdadeira, não. Tem que investigar mais. Perceberam? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso são princípios de validação. É importante, é um dos caras. Por isso que, quando o codificador foi estabelecer os princípios gerais, precisava de uma universalidade de espíritos. Uma vez estabelecidos os princípios, basta um médium agora. Porque eu já tenho outros critérios de controle. Então chega um médium aqui e psicografa uma coisa. Aí eu vou ler. Falo, isso aqui fere o atributo da imutabilidade de Deus. Entende? Então, por exemplo, tem algumas literaturas sobre umbral, sobre espírito inferior, sobre o mal, sobre a maldade, que eu faço leitura dinâmica. Eu leio a capa do livro. E fala, já feriu 5 atributos da divindade. É falso. Porque é obra para amedrontar as pessoas. Porque coloca o espírito imperfeito em grau de superioridade ao próprio Deus. Aí começa a falar de organizações das trevas e de não sei o quê. Fica uma teoria da conspiração. Você fala, nossa, eu estou com medo de sair na rua agora. Tem uma organização do mal me perseguindo. Para amedrontar as pessoas. Então está lá no livro A Gênese. É um critério. Por que é um critério? Gente, porque Deus é o primeiro princípio básico da revelação espírita. A Deus. E não é só a Deus. A Deus com esses atributos. Então você tem até um vídeo do Porta dos Fundos, né? A pessoa morre, chega no mundo espiritual, e Deus é da Indonésia. Aí ele chega, eu sou da Indonésia. Você seguiu o culto da Indonésia? Não seguiu. Você faz uma piada. Eu segui o Padre Fábio de Mello. Agora tá terrível. Deus, eu sou da Indonésia. Então, eles brincam. Mas a piada é boa.
Por que a piada é boa? Porque a gente acha que Deus fala a nossa língua, é da nossa nacionalidade e tem o nosso gênero. Então você vai na Capela Sistina, Deus é um ancião, é um homem, é do gênero masculino, tem barba, velho, e está estendendo o dedo. Aí é tão difícil, porque você tem que falar para a pessoa assim, escuta, Deus é banguelo. Deus não tem dente, não tem língua, Deus não fala, Ele não tem dedo, porque Ele é incorpóreo. Mas que Deus complicado esse? Não, complicado é o que tem mão, dedo, boca. Esse é que é o Deus complicado. Entendeu? Então, quando traz esse conceito de Deus, houve uma revolução no pensamento religioso. E por que o livro A Gênese é um livro sobre Deus? Porque Kardec teve o cuidado de trabalhar um elemento que é o fluido cósmico. Por quê? Porque ele entendeu assim, gente, Deus é incorpóreo. Então não tem esse negócio de assim, agora vou conversar com Deus. Vem cá, conversa com Deus. Não, vou conversar com Deus. Não. Você pode fazer assim, ó, eu vou conversar com Deus. Deus. Ou, se você preferir, porque o fluido envolve a tudo e ele está aqui agora, nesse momento, penetrando, ou melhor, nós estamos mergulhados nele. E ele não tem boca, não tem mão, não tem isso. Ah, mas eu nunca percebi isso. Nos máximos sofrimentos você percebe. Você percebe. Você percebe. O primeiro elemento. Tudo que eu vou construir, eu vou comparar com esses atributos. Por quê? Porque a natureza, Emmanuel então, fala ótimo, né? A natureza é uma casa que nós já encontramos pronta. É simples assim. Nós já encontramos pronta. Portanto, Deus está sempre se revelando e está sempre revelando as suas coisas. Por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Sempre haverá uma parte que Deus ocultou e que Ele vai te revelar. Então, quem esperava aposentadoria espiritual, pegou espírito puro, parou tudo. Não, prossegue. Segundo elemento, espírito. Espírito. Só que aí olha que interessante, Kardec pergunta assim, só voltando um pouquinho em Deus, qual a natureza íntima de Deus? Ele fala assim, não sei. Porque para saber isso, você precisa de um sentido que você só começa a adquirir quando se torna um espírito puro. Até lá você faz o quê? Joga dados. Adivinha. É uma das modos, mas tem um outro. Sente. Está lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos imperfeitos sentem e o sentem e o adivinham. Adivinhar é colocar a bola no meio do campo e chutar. Qualquer um pode.
sentir também. Sentir também. Mas compreender, espera um pouquinho. Nós não temos a faculdade perceptiva para isso. Não adianta você ficar aí com seus 5 sentidos, que isso não é nada. 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 Então vamos lá para o Espírito. O Espírito é uma das forças da natureza. É uma das forças da natureza. É o elemento inteligente da criação. Somos nós. Gente, todo mundo sabe que Espírito existe. Pelo simples fato de que você é um Espírito. O problema é que isso é uma coisa difícil de aceitar. Por quê? Que aí vai para o finalzinho do primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita. Todo conhecimento verdadeiro implica mudança de valores. É difícil ter que aceitar isso. Porque experiência é o que mais tem. Os amigos da Associação Médica Espírita me contaram uma que eu achei assim muito legal. Uma mulher entrou numa sala de cirurgia, no hospital nos Estados Unidos. E aí ela morreu. Morreu. Parou tudo. E ela ficou morta por 2 minutos. É os casos de experiência de quase morte. Isso aqui eu não chamo de quase, ficar morto 2 minutos. Experiência de morte mesmo, né? Ficou morta. Parou a atividade cerebral, tudo. Morreu. E aí os médicos não conseguiram, morreu. Morreu, avisa a família, fazendo comentário, conversando, cobrindo o corpo. Vai lá avisar. Daí 2 minutos, ela volta. Ela fala, nossa, voltou. Está viva, desavisa a família. Imagina, né? Fala que desmorreu. Né? Aí ela acordou e falou, doutor, eu morri, saí do corpo, eu ouvi tudo que vocês falaram. Não, isso é bobagem. Os médicos, isso é bobagem, isso é delírio. Pessoa que morre e volta, fica com esses delírios mesmo. Não sei, vocês falaram isso. Os médicos ficaram meio assim. Falou. Ela falou assim, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui perto do hospital, na esquina, acabou de acontecer um acidente fatal. E eu conversei com o morto. E o nome dele é fulano de tal. Aí complicou. Ela saiu do corpo. Deve ter ficado. Porque, gente, assim, você morrer assim sem preparação deve ser um negócio meio esquisito. Você está indo fazer um negócio, de repente você fala, gente, eu morri. Você deve ter falado assim, uai, eu estou bem, né? Acho que eu vou caminhar, né? Você vê a inexperiência que a gente tem, né? No mundo espiritual. Eu vou caminhar, né? Caminhou, andou, saiu do hospital. Ninguém falou nada. Ninguém viu. Andou, viu um acidente. Falou, você sofreu um acidente? Sofri. Bati aqui. Nossa, mas você machucou demais, velho? Eu machuquei tanto que eu acho que eu morri. Mas se você morreu... Gente, eu morri também.
ficou tão apavorada que ela voltou. Foram checar, o acidente ocorreu na hora que ela morreu. O nome que ela deu era um nome, só que o outro morreu mesmo. Não voltou. Percebe? Espírito. Ponto. O resto, nós vamos aprendendo com o tempo. Mas isso é o essencial. O essencial é: você não vai morrer. Seu corpo vai. Isso é um problema, gente. Não vou mentir, não. Por que é um problema? Porque a sua escala de valores muda. E a sua lista de prioridades muda. Suas escolhas mudam. A maneira como você vive muda. Porque 99% das pessoas vivem como se fossem morrer. Só 1% vive sabendo que vai viver. Muda. O resto são detalhes. E temos muitos. E esse é um princípio regulador. Vão trazendo todos os outros. Outro princípio que eu gostaria de falar aqui com relação ao espírito, esse é muito importante. O princípio da não retrogradação. Uma vez evoluído, você não volta. Uma vez feito o progresso, você não volta. Progresso espiritual altera a sua natureza. Então eu gosto de um caso muito bom. Diz que um monge andava na beira de um rio com o seu discípulo. De repente ele viu que um escorpião caiu no rio. Ia se afogar. Aí ele foi lá e pegou o escorpião e salvou. Quando ele colocou o escorpião na terra, o escorpião picou. O discípulo estava olhando e falou assim: mas mestre, não é possível. O senhor é um monge tão experiente. Será que o senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? A natureza do escorpião picar, por que você ajudou ele? Ele falou assim: será que você não sabe que é da minha natureza ajudar? E aí? Aí complicou, né? Porque o progresso espiritual altera a nossa estrutura para sempre. Altera. Você não volta mais. Então, essa história do anjo que fez rebelião, isso é conto de fada. Porque anjo foi forjado nas experiências mais desafiadoras. As mais desafiadoras. Esse é o progresso espiritual. Quanto mais progresso, mais acesso à obra divina. Por quê? Olha lá, questão 627 em seguida. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É simples. Um progresso moral. E por fim, a matéria. Nosso instrumento didático. O elemento que desafia
a nossa inteligência. A vida material. A vida material, a encarnação, é um Enem. É um Enem. Enquanto você está lá, seu conhecimento é teórico. Quando você vem aqui, muda. Por quê? Estar encarnado é experimentar solidão, experimentar fragilidade, experimentar insegurança, não saber o passado, não saber o futuro, não dominar as circunstâncias e ter que caminhar, mesmo assim. Aí você mostra quem você é de verdade. Quem você é. Quem você é. Com esses 3 elementos gerais, foi construído um conjunto de princípios que o Espiritismo vai progredir, mas se negar um desses princípios, é progresso falso. Não é progresso verdadeiro. Porque progredir é avançar na compreensão desses princípios e não negá-los. Entende? É avançar. E por fim, aí a parte que eu estava doido para chegar nela, o caráter, a revelação. Então tá bom, tenho Deus, tenho os atributos de Deus, Espírito. Tá, e aí? E aí? Aí nós vamos entrar num terreno que se chama o reino moral. Moral. Há uma moral espírita. Até que os espíritas estão bastante esquecidos, mas há uma moral espírita. E fique bem claro. Já está lá, questão 629, 625. A moral espírita é a moral de Jesus Cristo. Não tem outra. Por que não tem outra? Quando o Michael Jackson morreu, eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito dele. Eu assisti um documentário que eu achei fantástico. Por várias questões, mas uma me chamou a atenção. O coreógrafo do Michael Jackson. Ele ia fazer, todo mundo lembra, ele ia fazer um show, né? E aí o show foi transferido para o mundo espiritual. O coreógrafo, então, estava mudando as coreografias. Então ele conversava com o Michael Jackson. Thriller. Vamos mudar aqui isso aqui. Essa música, vamos mudar. Chegou numa determinada música, ele falou assim para o Michael Jackson: essa aqui eu não vou mudar nada. Aí ele falou assim: mas por quê? Porque se não for para melhorar, para que mudar? É brilhante. Então, quando Kardec fez toda essa construção, ele falou assim: escuta aqui, se agora, por isso que ele fala, um estudo sério
dedicado e com tempo do Espiritismo conduz a essa compreensão. Se eu paro aqui e falo assim, Deus está aqui, eu não vou morrer. As pessoas que eu prejudiquei também não vão morrer. Tudo que eu faço está gravado em mim, em 5K, alta definição. No capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, o Aulos faz assim, tem um indivíduo, Pedro, que tem epilepsia. Por quê? Porque um espírito está perseguindo ele, vão para o grupo espírita para ser tratado, tratam o epiléptico e tratam o espírito que era um inimigo, queria destruir, queria matar ele para levar ele para o lado de lá para brigar mais. É tipo o UFC. Aí eles conseguem acalmar, o espírito está lá relaxando, descansando, o encarnado também. Aí o André falou, mas gente, por que tanto ódio? Aí o Aulos faz assim, ó. Não é o momento de devassar o passado, mas deixa eu ver o que eu percebo. Faz assim. Entendeu? Olhou. Os dois foram irmãos. Na segunda metade do século XIX foram irmãos. O epiléptico era um médico muito poderoso e famoso. Ele roubou todos os bens do irmão, inclusive a esposa. E aí, para ficar com a herança, ficar com os bens e ficar com a mulher do irmão, ele era médico, simulou que o irmão estava doido e internou o irmão. E você estava com pena do epilético, né? Percebe? Porque a gente sempre fala, coitadinho do obsidiado. Coitadinho do obsidiado. Nossa, o espírito está perseguindo. Malvado. Mas é pastor ele fazer assim. Por quê? Porque está gravado. Está gravado. Não tem como fugir. Por isso que não tem promotor, não tem advogado e não tem juiz. Você carrega tudo em você. Então o que isso implica? Implica num conjunto de coisas. E o Kardec alcançou isso. Ele falou, escuta, se as pessoas compreenderem isso, isso vai ter um impacto nas suas vidas individuais e nas vidas das coletividades. Vai ter. Por quê? Porque daqui a um tempo eu vou desencarnar, vou chegar no mundo espiritual, e o sujeito que falou da seta hoje vai falar, o senhor da seta, né? Desculpa aí, estava nervoso para estar descendo. Não, fica tranquilo, é isso aí, nós vamos encontrando, né? Um dia eu estava dirigindo com o João Gabriel, meu filho. Aí um sujeito me fechou. Mas fechou porque as pessoas estão muito pacíficas em Belo Horizonte no trânsito. Então, na hora que ele me fechou, eu tive a sensação de um anjo, né? Todo um zoológico começou a subir de mim e eu percebi que os animais iam fugir. Então eu já estava preparando. Ele olhou assim, tá nervoso, pai?
Um pouco, filho. Mas aí, você vê o fiscal, né? Ele falou assim, você ia xingar ele? Pensei. Pensei, filho. Falou assim, e se ele for uma pessoa que assiste palestra sua? Aí eu falei assim, aí eu tô desmoralizado. Não é? Porque eu ia xingar, o sujeito ia abrir o vídeo e falar, nossa, eu assisto você no YouTube. Hã? Tem um impacto. Tem um impacto. E aí Kardec voltou a sua atenção, e é isso que fala o final do capítulo 1, para um padrão moral. Se você sabe que Deus é imaterial, é perfeito, que a obra divina é perfeita, que nós somos espíritos imortais em processo de evolução, sujeitos a resgate, sujeitos ao aperfeiçoamento, que existe a matéria como esse elemento didático para o nosso aperfeiçoamento, se você sabe isso, qual o padrão moral? Qual o padrão moral? Ele fez a pergunta que todos já sabemos. Eu preciso de um padrão, eu preciso de um modelo. Eu preciso de um... Quem que eu vou me espelhar? E os espíritos foram simples. Jesus. Jesus. E aí ele vai afirmar, a moral espírita e a moral cristã é a mesma. Não tem discussão. Aliás, ele diz isso, mas diz de uma maneira bem elegante. E eu vou dizer de uma maneira bem deselegante. Só tem discussão e briga nos aspectos que não são essenciais. Porque nos aspectos essenciais, todos nós, seres humanos, concordamos. Quer ver? Quem aqui gosta de ser assassinado? É engraçado, ninguém levantou a mão. Quem aqui gosta de ver um ente querido sendo maltratado? Ninguém. Então, os Espíritos vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, na dor, todos aqui somos iguais. A dor nos iguala. Então não podemos ficar travando discussões, não tem problema, o diálogo. Você constrói conhecimento através do diálogo. É assim, discordando. É um judô. É bom que seja um judô, não pode ser um vale-tudo. Não é? Mas não há divergência nos aspectos morais. É o que a gente tenta dizer nos diálogos interreligiosos, quando estou do lado de um pastor, de um judeu, de um árabe. Agora, por exemplo, no Paraná, tive a felicidade de estar do lado de um líder muçulmano. E aí me pediram para falar, e eu falei isso. Eu falei assim, qual que é a diferença de enterrar um filho se você for evangélico, se você for muçulmano? Tem diferença? Dói menos? Não, dói igual. E aí o líder regalou o olho. Na hora que eu acabei, veio dar um abraço. Então, tudo isso que nós falamos até aqui já está acabando, gente, graças a Deus, né? Todo mundo fala, nossa, ufa, está acabando.
tudo isso é para chegar num ponto. Nós temos um padrão moral. Não tem problema você não ter alcançado esse padrão. Não tem problema. Porque ele é um padrão muito elevado. É natural que você não seja como Jesus. Não se cobre tanto. Não exija tanto de você. O que não é compreensível é você negar esse padrão. É eu desqualificar esse padrão para eleger outro. Esse negócio de ser caridoso, ser paciente, não. Comigo é no revólver. Nós temos um padrão. Esse é o desafio. Mas esse não é um desafio do espírita. Esse é um desafio mundial de todos os religiosos. Por quê? Porque todas as religiões estão desacreditadas. Todos os pregadores estão desacreditados. Por quê? Porque na hora fundamental vale o que você faz, como você se comporta, não o que você fala. É o valor. É como você vive. Esse é o desafio. Esse é o maior desafio que um espírita vai encontrar na vida dele. Porque ninguém vai te cobrar nada. Esse é o desafio. E é a esse desafio que nós nos convidamos nessa noite. Qual o caráter da revelação espírita? Ela é divina. Porque ela procede da inteligência e da bondade de Deus, que age através dos seus emissários. Mas qual o propósito do Espiritismo? É transformar-nos em um ser humano de bem. Esse é o propósito. Essa é uma longa jornada. E toda a nossa caminhada não pode perder esse foco, porque senão terá sido em vão. Terá sido em vão. Errar, sim. Não conseguir, ok. Vou aperfeiçoar, eu vou tentar, eu vou... Sim. Mas perder o foco, não. O que os Espíritos dizem, não tem problema quantas vezes o seu GPS vai ter que recalcular. Mas, pelo amor de Deus, não desligue o GPS. Nosso GPS é esse padrão moral, que é o Cristo. Muito obrigado pela atenção, boa noite a todos. Que a gente possa voltar para o lar em paz, em harmonia. Quero agradecer a toda a direção do Manuel Felipe Santiago pela oportunidade de participar da 21ª Feira do Livro, da Semana Espírita do Manuel Felipe, e desejar a todos uma excelente Semana Espírita, que temos aí amigos queridos que vão abordar outros temas, e será uma semana de festa nessa casa. Muito obrigado, boa noite.